estudantes do Adailson, mas eu gostaria de falar como amiga e como orientadora dele no doutorado. O Adailson é um jovem que às vezes tem a atitude de uma pessoa um pouco mais velha, mas ele sempre tem uma inovação. O Adailson é um rapaz que cuida do dia a dia das suas aulas. Me impressiona muito, como sempre quando ele vem conversar comigo, mesmo depois que terminou o doutorado, que a gente continua conversando, de vez em quando ele aparece lá na minha sala e a gente conversa um pouco. Ele sempre tem uma coisa nova para falar. E eu acho que isso é importante na nossa vida. A gente não pode ficar sempre falando das mesmas coisas. O Adailson é uma pessoa desse tipo, que gosta de coisa nova, lê muito e coisas que nem sempre são da área dele como arquiteto e como engenheiro. Então, eu conversei um pouco com ele antes da gente vir para cá, e eu vou assistir o que ele vai falar, porque eu acho que é uma inovação em relação ao espaço urbano de Uberlândia. Bom, então vamos aprender um pouco com ele hoje. Muito obrigado. Bom, com essas palavras, né, gente, endossando, né, uma pessoa como a Marlene, né, no alto da autoridade que a Marlene tem, eu só posso me arrepiar, porque eu acho que emoção é a base da aprendizagem, né, esse Paulo Freire é bacana, né? Eu agradeço muito a Marlene também, eu aprendi muito, todo dia eu aprendo. Aliás, eu tenho uma frase que eu aprendi com o tempo: não sou modesto, sou bom mesmo no que eu faço, mas sou humilde. A humildade é que leva a gente a aprender todo dia, porque o que você sabe hoje, você sabe, não adianta você negar. Todo mundo vai ficar com essa modéstia: ah, não, sabe, vocês são pouquinho. Não, você sabe muito, e cada um aqui sabe muito até agora. Então eu acho que a gente precisa ter esse nível de esclarecimento, né? Então eu acho muito legal isso, e eu adoro, né? Eu falei outro dia aqui na UF mesmo, eu adoro ser professor, né? Mas também não viveria sem ir para a prática, experimentar, né? E a Marlene tem esse perfil, por isso que eu escolhi ela como minha orientadora, né? Marlene, das pessoas que vão para a prática e briga, né? E tem um ponto de vista extremamente bacana, né? Provocador, isso é joia, e eu acho que a gente vive disso, né? Eu acho que... E tem uma coisa que eu também, tem outra frase que eu também construí: sejamos sérios, não sejamos chatos. Então vamos rir, vamos brincar e vamos nos emocionar, porque é a partir daí que eu acho que a vida se constrói. Eu acho que são as minhas filosofias de vida. Bom, o que eu preparei para hoje é uma coisa que, sinceramente, eu formei aqui em 1986 e eu já era estagiário da prefeitura desde 82 e convivi com muitas transformações dessa cidade. E comecei minha vida trabalhando com segurança de tráfego, todas aquelas coisas que quem estava aqui ontem viu a Denise apresentar, aqueles acidentes. Parte daquilo, quem começou, e eu falo isso não em cima de modéstia, foi a equipe que eu liderava até como estagiário, né? E que cresceu, e graças a Deus a gente tem uma gestão bacana mesmo de transporte em Uberlândia, e é muito legal ter participado disso tudo, né? Então, o que eu vou apresentar aqui hoje é uma velha esperança que eu tenho, né? Na época que eu fazia tratamentos viários para diminuir a questão da ocorrência de acidentes, e infelizmente algumas coisas nós conseguimos implantar muito pouco daquilo que a cidade realmente necessitava. E aí eu achei uma boa oportunidade para a gente pensar isso, como eu disse ontem aqui, eu acho que o papel da universidade é esse mesmo. Eu acho que eu fico assim, extasiado mesmo. Isso não é emoção mesmo, não tem nada que medir. A altura dos meus 51 anos é uma boa ideia, que eu fiz agora em julho, né? Não tem nada para esconder, nada para ficar traçando metas e tudo, mas eu vou viver o dia a dia. Eu venho hoje aqui com muita paixão para falar disso que eu vou falar para vocês aqui, que é o que eu gosto de fazer, né, de transformações na cidade. Mas tem uma coisa que eu acho que é tão importante quanto a transformação: é dizer para as pessoas que elas já sabem também o que elas querem, e para que muito aquilo que eu disse do perdiz com leite ontem,
As pessoas precisam saber que elas podem mais, que elas podem pedir mais. Não é aquela velha história de, eu quero uma praça, mas as pessoas, na velha história do urbanismo, as pessoas querem pouco, elas só querem um banco e uma árvore. Que é isso, gente? As pessoas querem paisagismo, elas querem uma praça bacana. Não é só isso que as pessoas querem. Então, na verdade, nós técnicos, né, aqui tem comunidade, não tem só técnicos também, mas às vezes a gente se esconde atrás dessa cortina de fumaça que eu sei o que a comunidade quer. Não sabemos. Nós temos um grande hall de coisas que podem ser feitas. E normalmente a gente não pergunta para a comunidade o que ela quer, né? Então eu vou trabalhar isso. E uma outra coisa que ontem não deu para falar, mas eu preciso falar isso. Isso tem que estar lá, né? E eu disse o seguinte, ontem uma frase que eu não disse, mas eu vou dizer agora. Que foi aquele questionamento que eu vim trazer aqui sobre como se projeta vias urbanas e como se faz vias urbanas bacanas. A pergunta que eu vim trazer aqui, eu vou fazer hoje, era onde nós estávamos quando se fez aquilo que se fez com a Rondon Pacheco? Onde nós estávamos quando a gente deixou fazer aquilo que o DENIT fez com as rodovias, quando a gente tinha um outro projeto de urbanizá-las? Onde nós estávamos? Por que nós não questionamos? Por que a sociedade e a comunidade não questionou isso? Por que se deixou fazer? Essas perguntas a gente tem que fazer porque nos afeta diretamente. Hoje, e aí meu filho e minha filha moram atrás do Ilha do Sol. E eles levam 20 minutos para atravessar a Rondon Pacheco. Então, que cidade é essa que a gente está transformando? E deixando ao bel prazer de uma meia dúzia, e eu não vou dizer que são técnicos que decidem não, porque o coitado dos técnicos da prefeitura, que tem 1.7 bilhão de orçamento e paga R$ 1.400 para o engenheiro, para o arquiteto, geólogo, para o médico. Isso é absurdo. Isso quer dizer que eles não vão fazer projeto. Então isso é uma coisa que estava entalada na minha garganta. Eu tinha que dizer ontem, não tive a oportunidade de dizer, estou dizendo agora, e isso depois a gente vai abrir para conversar mais sobre isso. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é isso, que é uma coisa fantástica, que na Europa tem muito, tá aqui a minha amiga Clarice, que viveu na Alemanha, e é um testemunho vivo de como essas coisas são legais de fazer, né? Então eu vou trazer isso que eu chamei, né, de ruas de vivência, depois vamos saber os outros termos que tem. E é essa questão do projeto urbano contribuindo para o sentido de comunidade, uma coisa que a gente tanto procura, né? Bom, então, o que a gente tem numa cidade como Uberaba, como Berlândia, qualquer outra, de alguém que está aqui de outra cidade. Uma cidade, normalmente, quando ela tem um padrão como o nosso aqui, estão num eixo rodoviário, como está Uberaba, está Uberlândia, está Cristalina, está Catalão, está outras tantas, elas têm uma rodovia que faz um efeito de corte no meio delas. Então, nós temos ali no meio esse efeito de corte. O centro da cidade, normalmente as linhas de ônibus que conectam esses bairros que nós chamamos, e normalmente, mesmo dentro dos bairros, nós temos pequenos núcleos de vizinhança, com um centro, normalmente, como é o caso de Berlândia, no caso do Luizotti, no caso do Tocantins, que você está tendo a formação de um subcentro e vários núcleos de vizinhança por aqui. Essa é a cidade tradicional, com uma indústria aqui, grandes deslocamentos e tudo mais. O que eu quero dizer é o seguinte: esses bairros normalmente são atravessados por vias arteriais, vias coletoras e linhas de ônibus que vão trafegar nas vias coletoras e às vezes, como a própria Marlene disse, ou alguém disse outro dia aqui, ontem, né? Essas linhas de ônibus passam em vias locais, sem nenhum tratamento, né? Então o que eu venho trazer é algumas propostas que foram feitas em várias cidades do mundo. Então, primeiro, essas vias locais são atravessadas por tráfego de passagem. Aquele tráfego que não tem destino àquela quadra. Ele simplesmente quer sair daqui e chegar na casa dele que está 5 quadras para lá. Então esse tráfego de passagem, ele invade essas ruas locais, muitas vezes com um planejamento inadequado, e aí ele vai causando o quê? Um grande número de atropelamento de crianças, escolares e idosos. A Denise mostrou ontem aqui os atropelamentos na área central. Mas se você mostrar os atropelamentos na periferia, eles são muito mais graves e o nível de severidade é muito maior, porque você relaciona um nível de severidade com... Você vai ter um atropelamento no centro com um tráfego da ordem
por exemplo, de 2.000 veículos hora. Se você pegar um atropelamento num bairro, é um atropelamento para um nível de tráfego de 150 veículos hora. Qual deles é mais severo? E qual lugar é mais crítico? Óbvio que é no bairro. É uma questão probabilística, matemática. Não é? Então a questão no bairro é muito mais séria. E ela envolve o quê? Normalmente atropelamento de crianças, escolares e idosos. Então eu questionava muito na prefeitura. Vamos pôr quebra-molas na porta da escola. Mas os meninos se dispersam pelo tecido do bairro. Então você vai pôr um quebra-mola no caminho de todo menino? Então vai ser difícil. É a história que eu contei ontem do grande e famoso quebra-mola que vira antibiótico. Né? Não adianta. E uma coisa que já está... O mundo inteiro já tem essas estatísticas, essa engenharia de tráfego. Os atropelamentos acontecem perto da residência do cara. E aí fica mais grave ainda a questão de por quê, como nós trataremos? Vamos ficar esperando. Isso foi um questionamento que eu fazia depois de ter trabalhado 2 anos na prática e fui para um mestrado. Eu dizia, eu não quero fazer um mestrado sobre a asa esquerda da borboleta que bate de forma contundente, aleatória. Não, eu quero fazer algo que consiga melhorar a vida da comunidade. E foi esse questionamento que eu fiz. Eu não vou esperar o acidente acontecer para que eu, engenheiro de tráfego, na época, tentasse. Eu tenho que ter a sensibilidade de ver a possibilidade e a probabilidade de ocorrência para tratar no lugar. Né? Então, essa é uma questão séria. Uma outra questão é a qualidade ambiental das áreas locais, e eu escolhi o Santa Mônica como estudo de caso para nós aqui hoje. Não foi à toa. Um bairro que tem uma malha ortogonal em grelha, quarteirões que vão medir aí 60 por 180, mais ou menos, né? Numa grande extensão, a hierarquia viária é quase inexistente, a não ser pelo número de semáforos que vão se repetindo a cada 400 metros. Então isso é um caso sério e vai ter uma probabilidade de acidentes muito grande. Uma outra coisa é que o espaço da rua foi abandonado. Então no Santa Mônica, aqui você vai pegar aqui, fora desse primeiro núcleo aqui que está mais perto da UFO, mas as ruas são abandonadas. Você não vê ninguém na rua, a não ser o muro da casa que separa o espaço público do espaço privado, não vê criança, não vê ninguém. Então ele é abandonado. E, obviamente, com tudo isso que eu disse, há um declínio do sentido de comunidade. Não há comunidade, eu não sei onde a Marlene mora, que é bacana, no Moarama. Né? Ainda se mantém ali um sentido de comunidade. Por quê? Porque é a fronteira da cidade. É lá, o último da cidade. E outra coisa, é a classe média. Então, isso bem que classe média não faz associação de bairro, né? Diz aí o pessoal, mas faz sim. Né? Que produz uma festa bacana de São João, né? Que tem uma questão religiosa, que isso é importante dentro do contexto urbano, cada um escolhe o que quer, né? Mas lá tem esse contexto. Tem o uso da praça de uma maneira muito legal, mas é porque ele é limitado. Ele não é um bairro de transição, mas o que na maioria das vezes a gente tem na cidade são espaços de transição. Mas está acabando. Por causa da enchida que fizeram na rodovia. Exatamente, o efeito de corte naquele lugar, que é o efeito de corte mais danoso para a cidade do que aquela elevação que se fez na BR-050, que cria essa separação entre do lado. É o muro de Berlim, né? Clarice, aquilo lá é horrível. Então, essa questão é muito séria e a gente precisa... o mundo inteiro viveu isso. E aí eu quero colocar uma questão antes de começar a falar muito aqui da Europa ou dos Estados Unidos, ou de lugar que for. Eu tenho uma verdadeira, vou usar um termo que os meninos usam, uma birra desse apogeu de falar da Europa e dos Estados Unidos e encher a boca. Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa contextualizar é dizer o seguinte: essas tecnologias, os caras têm dinheiro para desenvolver, são ótimas, eles têm bastante dinheiro. A gente tem que aprender, sim, né? Mas elas não podem vir simplesmente ser empregadas na nossa realidade. Ela precisa ser contextualizada, né, numa realidade. Então não adianta você pegar ou tecnologias de transporte público ou tecnologias que trabalham em segurança e simplesmente pregar o Brasil. Elas têm que ser pensadas, contextualizadas e discutidas. O que eu vou trazer aqui são várias possibilidades, tá? E isso eu acho que é uma coisa interessante. Mas dentro desse conceito, o mundo inteiro viveu. Essa questão do carro é importante dizer, porque ela invadiu o mundo inteiro, gente.
Então, onde é que o povo tomou as primeiras providências quando? O carro, né? E no Brasil há uma coisa além do carro dormir, né, como a Denise disse ontem, há uma possibilidade nos latinos que, por exemplo, para os homens, aparece que o Camaro, ou o Camaro amarelo, né, é uma extensão do pênis. E isso é terrível, porque dá ao homem essa coisa de aumentar o seu potencial de macho, né? Isso é terrível no Brasil. Isso a gente tem que entender. Tem um livro, né, do Roberto da Mata que trata dessas questões do carro. Não importa, gente. O que a gente tem que entender é que nós vivemos uma realidade. Nós somos seres históricos. Então, a gente tem que entender que é assim. Mas eu acho que, usando o Brecht de ontem, porque as coisas estão assim, elas não devem continuar assim. Mas como e por quê, né, e por que via a gente vai transformar a cidade e o mundo? Esta via aqui é importante, é a mais importante, é a via da educação, é a via do esclarecimento. Se você não esclarecer, ninguém vai cobrar. Então, eu acho que isso é uma questão importante. Mas a questão da evolução desse conceito, a Inglaterra foi a primeira, e a Alemanha, mas principalmente a Inglaterra, quando se viu com tantos atropelamentos. E aí, em 61, a Inglaterra pediu um grande urbanista chamado Colin Buchanan para fazer um relatório sobre isso, e gerou um livro chamado Traffic in Towns. E aí foi um livro bacana, que estabeleceu a primeira coisa sobre como deveriam ser tratadas as áreas que fossem locais, né? A partir daí, você teve também na Holanda um termo que vai ser muito usado, eu vou mostrar aqui, que chama UNEF, que são também, na verdade, essas áreas locais tratadas não de maneira inadequada. O reitor falou ontem desses famosos travessias aqui, né, elevadas. E você sabe o que eu penso sobre travessias elevadas, sabe? É mais um artifício, e vocês vão ver que ele não é o único. E devidamente usados, nos lugares certos, nem sempre são usados. Esse é o grande problema, né? E aí você tem também, na década de 80, um grande arquiteto chamado Tony Lapley, que é uns caras que eu amo de paixão, que ele escreve um livro maravilhoso chamado Livable Streets, né, Ruas de Vivência, que é bacana, onde ele estabelece os primeiros critérios para se trabalhar essas áreas locais. Como tratar, ao invés de pontos que a gente chamava antigamente de pontos negros, né, depois virou pontos críticos, para ser mais politicamente correto, né, não importa o que seja, vamos tratar o lugar que o menino foi atropelado por um quebra-mola. Espera depois o lugar que fulano bateu o carro, vamos pôr um semáforo. Não é bem por aí. Ou você trata a ocorrência numa área, ou você trata em linha. É o caso de semáforos em linha, né? No caso de tratar fluxos, né? E aqui você tem depois uma sequência, né, que vai trabalhar isso, até chegar, né, no termo chamado traffic calming, né? E depois na Espanha, né, com as chamadas áreas tranquilizadas, e posteriormente, na década de 70 e 80, em Belo Horizonte, São Paulo, denominou-se áreas ambientais. E essas áreas ambientais nada mais são do que esses pequenos fragmentos urbanos, que lá em Brasília, vocês vão ver aqui, a gente chama de superquadra, né? Mas a gente não tem esse desenho modernista nosso, de Brasília, do Lúcio Costa. Aqui a gente tem a Avenida Sergismundo Pereira, a outra avenida, não sei das quantas, do lado de lá, a Rua Maria das Dores Dias, que tem ali um semáforo, e tem outra aqui. Entre os dois semáforos temos aí 300 a 400 metros. Então o que nós iríamos tratar? Estas áreas entre as coletoras e as artérias poderiam ser tratadas de maneira que a população tivesse paz, que a criança pudesse brincar na rua e criar um sentimento de socialização, ao invés de dar um videogame para ele ou um computador. Ninguém mais usa videogame, né? Agora é computador. Aí o pobre, né, pede R$1 para a mãe, toda hora ele vai pedir: mãe, dá R$1 para eu ir na lan house, né? Por que o menino não brinca na rua? Porque o espaço da rua é ruim, inseguro, péssimo. Então, criar áreas ambientais a partir daí. Belo Horizonte tratou isso com um plano passe, que foi um plano bacana na década de 80, eu estava lá no início da década de 80, né? E aí depois a gente vai falar disso, né? Então, como é que essas áreas ambientais, quais são os aspectos que requerem ela? Primeiro, aspectos institucionais e legais. Então, como é que, do ponto de vista de
reivindicação, a comunidade pode chegar e pedir: eu quero criar na minha rua uma área ambiental. Então há um sentido de como é que passa para a população esse pedido, como é que ela deve reivindicar que se crie uma área ambiental. Essa é a dimensão legal institucional. Depois, a dimensão operacional, como desenvolver esse projeto. Terceiro, os aspectos de engenharia de tráfego. O que precisa? Bom, olha, sua rua não pode ser incluída numa área ambiental porque não havia coletora. Ela precisa ter priorização do fluxo dentro da velocidade adequada, né? Então essas questões são questões de engenharia de tráfego. E, obviamente, que é uma coisa terrível, é a desconexão, que a Marlene sabe muito bem, eu discuto muito isso na minha tese de doutorado, a desconexão profissional. O geógrafo faz o quê? Dá aula de relevo, né? O engenheiro faz o quê? Constrói coisas, né? O arquiteto faz o quê? O arquiteto faz um monte de coisa bacana e tal, né? Muito legal. E aí a gente fica separando, gente, as coisas. Para com isso, né? Provavelmente, se vocês ouviram algumas coisas aqui esses dias, não há isso. Acima de tudo, nós trabalhamos com a cidade. Ora você é engenheiro, ora você é arquiteto, ora você é geógrafo, ora você é biólogo, não é? Não há isso. Isso é uma grandíssima bobagem. Então, essa questão urbanística, ela está separada. Porque você coloca um quebra-mola e acabou. E some. Como se a questão... E aí eu ouvi uma frase hoje, que tudo bem que a ciclovia, né, se ela afetar o projeto paisagístico, não. A ciclovia não afeta o projeto paisagístico de maneira negativa, pelo contrário. O paisagismo inclui a ciclovia. É um todo. Não se pode desconectar uma obra de engenharia, de tráfego para o ciclista, de uma obra de um projeto urbanístico, que inclui paisagismo. Não dá para separar. Eu não vejo, nunca vi as coisas dessa forma, muito embora a gente continue fazendo, né? Bom, essa questão da comunidade, não vou alongar muito nisso para entrar direto na questão projetual, né, é que a gente quer reforçar. Então, o que é comunidade? Né? É bacana, né? Ainda bem que a Marlene ficou aqui, que eu vou usá-la como um grande exemplo. Eu quero falar só depois, pode terminar essa parte que eu vou falar da comunidade. Tá. Que é ótimo, né? Eu acho que o Moarama, todo mundo sabe, né? A famosa festa de lá. Isso cria um sentido de comunidade e cria um elo com o espaço. Eu pertenço àquele espaço. E isso é bacana. Mas o urbanismo pode ajudar nessa criação, né? Bom, essa questão... Você passar para a rua e comunidade. Para quem não sabe, lá no Moarama a gente tinha um espaço onde é a praça hoje, que era o único espaço livre que o bairro tinha. Na década de 91, 92, um médico, eu era chefe de gabinete do reitor na época, e um médico chegou lá e falou para o reitor: olha, Nestor, a gente já arrumou lugar para o Hemocentro. O Nestor me chama na sala e fala: olha, Marlene, aqui vai ser o Hemocentro lá no Moarama. Eu falei: não vai. Ele falou: por que, Marlene? Eu falei: porque é o único espaço livre que nós temos no bairro. Bom, aí arrumaram um outro lugar, onde o Hemocentro é hoje, bem próximo ao hospital e tudo mais. Depois, o Vigílio Galás trocou aquela área com um amigo dele, lá no final do Jardim Brasília. Vai ser uma área institucional. Aquela era a única área institucional que a gente tinha. Aí eu juntei a comunidade, fui na missa, chamei, e na segunda-feira nós fomos na prefeitura. O cara que era secretário de serviço urbano, de planejamento, a hora que ele me viu, ele falou: nossa, aí vai ser difícil. Se a Marlene está aí, vai ser difícil. Bom, aí a gente conseguiu reverter e a área ficou para o bairro de novo. Bom, e agora o último episódio, no ano de 2000, foi com a ACD. Nós brigamos porque ia ser no local onde é a praça, de novo, ia ser a ACD. Aquele bairro, geograficamente, o esgoto é um cano, isso aqui, e passa na calçada. Aquele bairro não aguentaria mais um fluxo 500 pessoas dia da ACD, Associação do Tratamento dos Deficientes.
da criança deficiente. Nós, do bairro, não éramos contra a CDI em Uberlândia. Nós só não queríamos que fosse lá. Por uma questão de saúde pública. Aquele bairro não aguenta mais um outro hospital. Lá já tem 5. E aí a gente conseguiu, o Zaire foi eleito prefeito e a gente conseguiu que a área fosse lá no Planalto, numa área grande e não teria os mesmos problemas ambientais do bairro. A festa junina do bairro, que é todos os anos, esse ano foi a 20ª, eu trabalho todos os anos nessa festa. Eu não faço nenhum compromisso para outra atividade a não ser trabalhar na festa, nos dias da festa. Eu não vou ao cinema, não vou à festa, não vou a lugar nenhum. Não viajo no sábado, na sexta e no sábado, quando é a festa no bairro. E aí, as pessoas, eu estou vendendo minha casa e vou construir uma casa pequena do lado do terreno que eu tinha ao lado da casa. Todo mundo pergunta, Marlene, você vai mudar do Moarama? Você não pode mudar do Moarama, você é patrimônio histórico. Porque eu moro há 32 anos naquele bairro. Eu conheço todas as pessoas. E a rua mais bonita do bairro é a rua que eu moro. Sabe por quê? Porque tem árvores em todas as casas. E eu tenho histórias hiláricas em relação ao Moarama. Na rua de cima de casa, onde morava a Leone, a Leone plantou um flamboyant lindo na casa, quando ela morava lá. E aí, quando eu passo na rua, o homem cortou, o homem que comprou a casa recentemente. Eu não tive dúvida, eu parei, porque eu ando a pé, vou pegar o ônibus, perguntei para ele, só tinha autorização para cortar o flamboyant? Ele falou assim para mim assim, tinha, a senhora quer ver? Eu falei, não, eu acredito no senhor. Eu estava falando que tem, não, eu acredito. Aí ele falou assim para mim, bem que me falaram que aqui no bairro tem uma mulher de cabelo vermelho que fica olhando quem corta a árvore. Eu falei, olho e quero ver se o senhor vai plantar mesmo. Ele falou, não, a senhora pode ter certeza que eu vou plantar. Eu falei, eu vou ficar de olho. Aí ele fez a calçada, reformou a calçada, fez o buraco. E aí, demorou muito para plantar. Um dia eu apertei a campainha. Perguntei, o senhor não conseguiu a muda ainda? Aí ele falou assim, eu não tive tempo ainda. Eu falei, não, se o senhor quiser, eu tenho lá em casa. Porque eu sempre tenho muda de árvores que pode ser plantada na calçada. Esse é o sentido de comunidade. Sentido de comunidade, de fiscalizar, de olhar, ter um olhar pelo outro. Lá no bairro, todo mundo, nosso cantinho lá onde a gente mora, todo mundo sabe quem foi viajar. Fica de olho, um avisa o outro que vai viajar. Eu, quando vou almoçar fora, eu aviso a vizinha. Porque geralmente os assaltos são sábado e domingo. Então no domingo, que não tem ninguém na casa, pode ter um visitante não muito grave. Sabe o que aconteceu lá em casa? O ladrão roubou minhas orquídeas. Eu tinha uma árvore na frente da casa, cheia de orquídea. O ladrão entrou, roubou as orquídeas. E eu peguei ele no sábado. Como a casa estava fechada, eu estava saindo para fazer a unha, eu peguei ele indo bem sorrateiramente no coqueiro para pegar as outras. Eu fiz um escândalo, a polícia chegou, o cara fugiu, e a vizinhança inteira chegou lá, mas a gente não conseguiu pegar o rapaz. Roubou as orquídeas, gente. Todas as minhas orquídeas, da vizinhança inteira ele roubou as orquídeas que tinha na frente. Deve ser um pedacinho de orquídea que custa 2, 3 reais, dá para comprar uma pedra de crack, né? Não é? Custa isso, não é isso que custa? Não sei quanto custa, mas uma pedrinha pequena deve custar isso. Então veja, e o que acontece com a cidade? As pessoas mudam muito, então elas não têm os laços afetivos. Como elas não têm os laços afetivos, ela nem conhece o vizinho, ela não vai cuidar da rua. Ela não vai cuidar da rua, não vai cuidar da calçada, e não sabe quem é o vizinho. Então isso é uma coisa muito séria. Quando você muda para um local, você tem que criar laços afetivos com aquele lugar e com aquela comunidade. Eu quase não vou à missa, mas eu vou à missa de vez em quando. E agora, a gente fez um abaixo-assinado, porque na rua Luiz Antônio Vac, está escrito lá 50 por hora, só que os ônibus estão passando a 80.
Ninguém consegue pôr o carro na garagem de entidade. E agora uma menina, acho que ela não está aqui, mas uma menina que trabalha na secretaria, veio falar para mim hoje de manhã. Foi você que falou comigo hoje? Mas você está com o dedo machucado? Tá. Ela veio falar, eu falei com ela ontem, hoje ela já ficou sabendo da resposta lá com o chefe dela, e vai ter algumas intervenções no bairro para a gente melhorar as condições de tráfego no bairro. Porque atrapalhou muito a questão do tráfego. Então, a questão da comunidade é muito importante. Por que as pessoas arrebentam com a casa quando aluga? Porque a casa não é dela. Então, ela não tem laço afetivo nenhuma com a casa. E isso é que a gente trabalha muito, eu e o Adailson. Quando você tem a percepção das coisas, você cria laço e aí você consegue proteger. Eu tenho sempre uma equação. Você só ama aquilo que você conhece. Você só passa a preservar porque você conhece. E é isso que acontece no dia a dia da gente. Eu acho que foi ótimo isso aí, tá vendo? Foi providencial, né? Deus não joga dados, né? A Marlene está aqui, não é à toa. E ela que quis ficar, né? É muito legal isso. O sentido de comunidade é aquela questão que eu até falei da rua ontem, né? Então, tudo o que a Marlene falou é exatamente isso aí que eu coloquei aí, né? É exatamente na rua. Ninguém se socializa jogando videogame ou imerso no computador lá na sua casa, né? Bom, essa é uma questão do grande dono da Player. Esse é um desenho que está em todas as publicações sobre a questão da rua. Olha só, ele fez uma pesquisa sobre como é que as relações se dariam a partir do volume de tráfego das ruas. Então, quanto maior o volume de tráfego da rua, menor é a comunicação entre os lados. Isso piora drasticamente a qualidade de vida no lugar. Então, se você deixa as áreas locais sujeitas a serem, por exemplo, é óbvio, gente, alguém mora no Santa Mônica aqui? Que bom, tá vendo? Pode me testemunhar para não deixar de mentiroso. Todo mundo que quer sair fora do semáforo da Nordal de Meia-Lua da Maria das Dores Dias, não passa por ele, dá a volta na rua local, porque você sai do semáforo. Exato, então você vai desviando. O semáforo tem uma ação muito interessante, que é de facilitar fluxos. Mas ao mesmo tempo, ele faz com que você crie essas alternativas para o motorista. E ele faz, né? E aí você acaba, né, detonando as áreas locais, né? Então, o que o projeto urbano deve responder? Quando se deve priorizar fluxos de tráfego ou quando se deve preservar a ambiência das áreas locais? Então eu vou mostrar aqui algumas alternativas dessas no mundo inteiro, né, do próprio urbanismo sobre isso. Então você tem, por exemplo, naturalmente, gente, ninguém vai se arvorar a entrar nesse lugar aqui. Vai? Para desviar de tráfego? Não vai. O próprio desenho já condiciona a vizinhança. Tá? Esses são os desenhos da Índia, ruas estreitas por a questão bioclimática e tudo mais. Ou, por exemplo, o Roosevelt, que todo mundo fala, mas é difícil aquele Roosevelt. O Roosevelt é fantástico aquele desenho, porque ou você passa pela Avenida Central, os dois diâmetros, ou você vai precisar de, igual o Teseu, quando entrou no labirinto, pegar um grande cordão e entrar lá para depois sair. Isso é ótimo, porque preserva a área local, mas os moradores sabem sair de lá e entrar. Mas você sabe, você codifica, né? Mas você não tem problema do seu menino ficar sendo atropelado porque um cara que ia lá para o Pacaembu passou pela João Justino Fernandes, atravessou, deu volta. Ninguém faz isso, né? Então essa é uma questão séria nesse ponto de vista. Bom, ou você tem os projetos modernistas, onde você já tinha o projeto, já condicionava o espaço para virar a vizinhança. É o caso aí, por exemplo, também um projeto na Índia, né, um projeto moderno. Vejam que é outra coisa que questionáveis da arquitetura moderna, intervir no lugar como a Índia e fazer traçados assim. Mas do ponto de vista, pelo menos, de segurança e de ambiência, é um projeto bacana e acaba condicionando aí um certo nível de vizinhança aqui dentro. Aqui vocês veem as vias coletoras e as vias locais de cul-de-sac,
E isso faz com que ninguém venha para cá, né? Tem uns questionamentos sobre isso também, do ponto de vista urbanístico, mas nós estamos falando de ambiência. Ou essa aqui, né, na UEGS, e aí você vê, né, um desses sentidos, né, de trabalhar com vias coletoras e aqui a paz de dentro. E aí você vê um cul-de-sac tranquilo aqui. Pode dizer que a utilização do cul-de-sac é só financeira, porque você não aproveita tão bem o espaço, você perde área. Não, é falta de vocabulário mesmo dos arquitetos e dos engenheiros. Porque, na verdade, o uso do cul-de-sac diminui as áreas de sistema viário em projeto. Né? É falta mesmo. E aí vem os papos assim, mas brasileiro não está acostumado com rua sem saída. É umas coisas assim que não tem nada a ver, mas que acontece. Né? E aqui você vê um desenho criterioso, né, para caminho de pedestre, tá vendo? Isso em Hebra. Aqui também um desenho de cidades novas inglesas, que também já pensavam essa questão da separação da escala do automóvel com a escala do pedestre. Aqui a proposta corbusiana, né, de verticalização para criar esses grandes edifícios que seriam unidades de habitação. Aqui, Brasília, com a superquadra, que tem um desenho maravilhoso. E aí, quando fala-se de Brasília, e eu morei lá, né, e as pessoas detonam Brasília, parece uma bobagem, sem fim. Brasília tem uma escala da residência extremamente bacana, e eu morei lá, e eu sei o quanto é gostoso morar numa superquadra dessa. Talvez, na questão das vias, tanto expressas no eixão, ou das artérias, ou mesmo das coletoras, talvez o desenho não tenha sido tão amigo do pedestre assim, né? Mas na escala da residência, isso é maravilhoso. E a gente tem que aprender com os acertos também. Né? Bom, e as cidades existentes? O que a gente tenta fazer com elas? Né? Bom, aí é o que nós chamamos aí de o design de vizinhança, que infelizmente não anda tendo. Então, o que esse design de vizinhança tem? Tratar áreas e não apenas pontos com problemas de mobilidade. Não é, eu não vou repetir isso que eu já falei. Né? Implantar políticas de moderação de tráfego. Aquilo que eu chamei de traffic calming, estou chamando agora, né, de moderação de tráfego. São essas famosas, que só tem aí essa coalhada desse tipo tanto, funciona, mas o vocabulário poderia ser estendido quando eu vou mostrar mais para diante. Mobiliário urbano de qualidade, não se pensa em colocar bancos de qualidade, né? A próprio paisagismo também, não aqui, porque aqui já havia sido instalado, né? Outra coisa, deslocamento de 5 minutos máximo até na via coletora. Você pode ir a pé, andar 5 minutos a pé. Né? Outra coisa, uma variedade morfológica. Por exemplo, no conjunto habitacional, até que as pessoas tomem a cara, né? Tomem o conjunto de assalto e vai lá e modifica aquelas coisas horrorosas que se faz no conjunto habitacional, como se todo mundo fosse um módulo, né? Mas até lá você não tem variedade morfológica. Você vai num conjunto recém-inaugurado, você não sabe onde você está, porque não tem referências espaciais. Né? Aqui o comércio e serviço, que também é outro problema em conjuntos habitacionais. Eles têm que estar na via coletora. No Santa Mônica isso é extremamente bacana, porque você anda pouco e chega. Né? No Moarama isso não é tão legal assim, porque você tem que andar, tirar seu carro para comprar coisas, né? Que eu normalmente falo, quer comprar pão, quer comprar um comprimido, né? Doralgina, né? Melhorou, né? Dá para ir a pé. Então, era terrível, né? Isso. Bom, outra coisa, escolas próximas, né? Aí entra a política, obviamente, de governo, instalação de escolas. Mas mesmo com as existentes, eu já fiz alguma coisa desse no Luizotti, é possível tranquilamente, porque essas escolas estão mais ou menos localizadas onde a gente realmente acha que elas deveriam estar. O problema é o tratamento do caminho do escolar. Uma outra coisa poxa vida, gente, por quê? E aí é uma babaquice que eu ouço em Uberlândia. Uma vez eu falei em sala de aula, isso que eu achei muito engraçado. Eu falei, Uberlândia parece Manhattan. Né? Parece mesmo. Se você olhar o Village, é o fundinho. Em 55, Uberlândia foi considerada a nova Cerrado. Aí olha só, você tem o Village lá na ponta, depois você tem 5 km de traçado ortogonal. Ou não é? A Quinta Avenida, a Sexta Avenida, não é? Afonso Pena, blá. Aí eu falei, só falta no meio o quê? O Central Park. Aí o menino fala assim,
Ah, mas a gente tem o Parque do Sabiá. Toda vez. Bom, olha só. Aqui tem uma falácia, toda hora que se fala em lazer, fala Uberlândia tem o Parque do Sabiá. Cara, você vai esperar uma semana inteira para ir lá brincar naqueles brinquedos horrorosos de lata que o menino queima a bunda, né? Ele tem que levar tinha que ser um tanquinho d'água no fim do escorregador, né? Porque ele já chega com a bunda fumegando, cai lá. É horrível aquilo lá, né? E queimou quase os brinquedos, né? Bacana, né? Que a nossa professora da artes fez lá de madeira, super legal, bacana, né? E aí a gente tem que ter sim, mas ele não precisa estar lá no Parque Sabiá, ele pode estar na rua, vocês vão ver aqui, né? Outra, conexões com a rede viária principal. Então não é só a questão da área local, você tem que lembrar também que o carro, como eu disse ontem, não vai ser abolido, né? Lógico que a gente pode parar de comprar Honda Civic, né? E, né, colocar aquela coisa, tipo, eu vejo, né? Eu falo que Honda Civic é coisa de velhinho bem sucedido, né? Compre e põe o carro, né? Com aquela cara de cinquentão, põe aquele carrão enorme, né? E as meninas, olha pra mim, né? Acho que a gente pode sim comprar como o meu Celta ali básico, né? E os carros pequenos, é isso, mas a gente tem que trabalhar nessa via aqui também, tá? Mas a gente tem que pensar na conexão com a rede. E algum tipo formalizado de associação comunitária. Isso precisa, a gente precisa incentivar isso, a construção, não de associações de bairro, que normalmente a prefeitura dá um cargo para o presidente da associação, coopta ele e ele faz tudo que a prefeitura quer. Não é isso, não é por aí que eu estou pensando nesse sentido de comunidade, mas no sentido do que a Marlene relatou aqui. Então é essa questão de projetar espaço capaz de gerar bem-estar, gentileza urbana, criar uma identidade visual do setor, tá? Adotar dispositivo de tranquilização, criar área amiga de criança, né? O redutores de velocidade de travessia elevada não são bastante para criar espaços agradáveis, isso é bobagem de pensar. E também não basta definir a hierarquia. Vocês têm um mapa aí, que qualquer um pode pegar, definida a hierarquia da cidade, que até eu, né, ajudei a construir sim, quando estava na prefeitura. Isso é importante, porque você define já, olha, isso é via arterial, isso é via coletora, isso tem que ter continuidade, ou não tem que ter, isso precisa ter, mas não basta isso, né? Porque as pessoas não vivem somente, né, nessas áreas. Bom, e aí é toda essa questão que a gente já falou aí, né? Bom, aí a gente entra exatamente no que fazer. Bom, o que fazer vamos criar áreas de vivência. E o que são essas áreas de vivência? Áreas onde você tenha a educação funcionando, o esforço legal, porque você também não vai sair de fiscalização, e você também vai ter políticas de engenharia e urbanismo, administração da velocidade, implantação do design sensível e flexibilização dos padrões de design da cidade. Bom, aqui o papel da administração pública. É isso que eu falo, e eu passei muito tempo fazendo isso. Marisa, minha grande colega que trabalha lá, né? E provavelmente continua sendo alvo disso. Um negócio chamado clientelismo. Eu vou lá e peço um quebra-mola. Fulano vai e pede outro quebra-mola. E aí eu tinha pilhas de pedido de quebra-mola lá. Então, a administração pública, ela não se pronuncia para a comunidade a não ser via clientelismo. Eu ponho um quebra-mola lá. Você vai me votar em mim. Eu fiquei horrorizado aonde quem estava aqui deve ter ouvido. Quando alguém, acho que foi a Denise, falou que a cada dia muda o trajeto e o horário do ônibus. Gente, isso a gente não pode admitir um negócio desse. Então por que muda? Porque algum vereador foi lá, ou o morador foi lá e pediu, ele é amigo do rei, foi lá e pediu para mudar o trajeto do ônibus e o horário. E deve ser isso que acontece no dia a dia. Eu trabalhei. Eu fico horrorizado com isso. Eu me coloco no papel de... estando lá, né, Marisa, é muito difícil de você administrar o clientelismo, A Marisa vai ficar louca, né? É o clientelismo básico do nosso poder, né? Mas a gente, como técnico, eu falo o seguinte: nós podemos ter postura. Eu falo muito nos cursos de arquitetura que eu dou aula. Olha,
E é bacana, quando eu vi outro dia o filme, o Sketches of Frank Gehry, que é bacana, quando ele fala, que é o psicanalista dele fala no filme, em qualquer lugar, seja na prefeitura ou seja na vida aí, diária. E o psicanalista convenceu ele que, na verdade, você não era o cara que o cara te procurava para fazer uma grande obra. E aí, normalmente, se fazia aquelas obras à la Miami, né? Aquele decor meio rosinha, verdinho, cocô de neném e tal, uma grande obra, o shopping, né? Ele falou assim: Frank, você precisa ensinar o seu cliente a ver a arquitetura. Eu acho que isso é mais importante do que você ficar devaneando em projeto. Ensine seu cliente a ver. A partir daí, ele vai querer coisas bacanas. E é isso que a minha pregação é dentro disso. Eu acho que a gente pode, sim, convencer os próprios os caras aí do poder que ele ganharia muito mais fazendo coisas mais interessantes do que distribuindo quebra-mola. E eu, na minha passagem pela prefeitura, eu tentei fazer isso. Algumas vezes eu consegui, nem todas. Bom, aí eu quero destacar um negócio aqui. Um negócio chamado consulta popular. É isso que precisa ser feito. Olha, comunidade, você tem vários atropelamentos. Vamos sentar e o que nós vamos propor? Pode partir da comunidade, como pode partir do poder público. Mas é isso que eu estou querendo criar. A gente fica, e aí tem algumas colocações que me irritam, porque eu estive lá do outro lado, né, desse lado do poder, onde parece que, e é uma cultura que a gente tem na cidade, que o governante é o pai de todos, a lá Getúlio Vargas. É uma cultura que a gente tem que detonar. A população pode. E aí a universidade entra, como disse o Horácio ontem aqui. Ele foi veemente. E é uma coisa que eu sempre coloquei na universidade. A universidade precisa ser propositiva. Ela não precisa necessariamente ir lá fazer, não. Não acho que a gente tem que sair daqui e ir lá fazer as coisas. A gente tem que fazer com a comunidade. Eu acho que isso é o caminho. E aí a minha proposta aqui, efetiva, é que a partir daqui a gente saia um grupo aqui, eu estou vendo aqui vários estudantes de engenharia, arquitetura, né, geografia, né, e outros tantos, que a gente construa aqui, saindo daqui, né, a gente pode até marcar um outro encontro, de uma proposta como essa, em qualquer bairro, que a gente possa escolher, pode ser o Santa Mônica, pode ser outro, né, de uma área de vivência onde a comunidade participe da elaboração. E é lógico que entra toda a questão ligada ao espaço, que entra todos os profissionais que estão aqui. Vamos fazer, né, 2 ruas no Marama. Podemos usar o Marama, a classe média vai a glória. Bom, então a questão é consulta pública. Bom, e como é que você faz consulta pública? Tanto do ponto de vista a iniciativa da comunidade ou a iniciativa da administração pública. Olha, eu tirei isso aqui de uma grande administração que Belo Horizonte teve, né, eu vou citar o nome do prefeito, chamado Célio de Castro, que montou uma equipe maravilhosa de técnicos, com o apoio da Nucletrans, da UFMG, né, a universidade parceira, né, e construiu, né, em Belo Horizonte, né, todo essa questão da consulta pública. E fez esse CD aqui, que eu vou disponibilizar para vocês depois. Uma grande professora lá do Nucletrans, chama Heloísa, eu tive a oportunidade de conviver com ela alguns dias, quando eu fazia mestrado em Brasília, e ela fez o doutorado dela na Inglaterra e trouxe a contribuição para nós e construiu esse manual chamado Traffic Calming, ou Manual de Medidas de Moderadores de Tráfego, tá? Que não traz só coisa de engenheiro, não. Tá? Isso aqui tem geografia, tem arquitetura, tem paisagismo, tem engenharia de tráfego, tem tudo. E aí, essa questão traz também a questão da gestão. A gestão é tão importante quanto saber esse monte de medida aí. Eu falo muito bem. Olha, a gente tem que construir, nós somos seres políticos, então a gente tem que se posicionar frente às coisas. O resto, gente, está em livro, você lê, você aprende. A postura política a gente só aprende exercendo. E é esse exercício que a gente tem que fazer. Então você pode ter aqui, não é, esse fluxograma saindo da comunidade, né, um encaminhamento aqui no caso da iniciativa da comunidade. Nós podemos fazer esse projeto, reunir com a comunidade e perguntar: comunidade, você quer ou não? Né? E a gente, um livro que eu acho muito legal, que é o Declínio do Homem Público, do Sennett, onde ele, um grande geógrafo, né, tá? É um grande geógrafo que faz planejamento urbano dos Estados Unidos,
A geografia americana constrói e construiu o planejamento americano, são eles, não os arquitetos, muito embora isso tenha sido muito questionado, e os arquitetos entraram também na geografia, mas quem construiu o planejamento urbano dos Estados Unidos foi a geografia americana. Então, oi? Você me empresta livro? Ah, sim, depois empresta. Eu adoro o Sennett, 2 livros bacanas dele. Um é Carne e Pedra e o outro é O Declínio do Homem Público, onde ele fala disso, das experiências dele, onde tinha um texto que eu dava muito, que ele dizia: a comunidade se torna incivilizada. É um livro extremamente pessimista, às vezes, né, desse ponto de vista, mas eu acho que não. Nem sempre a comunidade se torna incivilizada, e principalmente em uma sociedade carente como a nossa. Ela te recebe de braços abertos para discutir as coisas. Então, eu acho que a gente poderia construir formar aqui um grupo que a gente discutisse, né? Acho que todo mundo aqui deve ter Facebook, eu não tenho, mas podia construir isso como dentro do... Acho que é por isso que a gente vai usar as redes sociais, não para ficar fazendo divã freudiano. Ai, meu bem, e aí? Meu namorado me largou e tal. Vamos usar o Face para participação, como até os caras fazem nos Estados Unidos. E aí a gente encaminha a proposta para o Walk Gestor. Claro, e agora a gente tem uma ferramenta legal na mão, que é o direito à informação. E isso é importante a gente construir dentro, já utilizando isso. Então a gente pode fazer isso e dentro desse fluxograma. Ou podemos ficar de braços cruzados e esperar que as secretarias de transporte, planejamento, nos encaminhem, né, uma opção de tratamento de área. A gente vai esperar. Até quando, eu não sei. E então eu acredito muito na iniciativa da comunidade e não na iniciativa do órgão gestor. E eu já estive lá, eu sei muito bem. Sabe como é que a comunidade de Nova York? Eu uma sobrinha que estudou lá e eu falei para ela: Flávia, como é que você faz com a questão dos resíduos? Então, quando aluga o apartamento, vem no contrato o que ela tem que fazer. Então, eles dividiram a Grande Manhattan em setores. Então, o caminhão passa no sábado à tarde, não passa 6 horas da manhã para acordar quem dorme até um pouco mais tarde. Passa no final da tarde, em todos os prédios, para pegar os resíduos que foram separados. E isso está no contrato de aluguel. E depois eles recebem por internet ou por papel, eu não sei, não me lembro agora exatamente como. Recebe quanto foi vendido e quanto que foi recolhido de dinheiro. E esse dinheiro daquela comunidade, daquele pedaço, daquela área que foi, por exemplo, o Santa Mônica, coletada, esse dinheiro é para arrumar a calçada, que lá nos Estados Unidos, se você cai na calçada, pelo hospital para você, arrumar a calçada, trocar a essa coisa do geógrafo, pensar aí na questão da comunidade, é isso mesmo. A gente coopera, mas a gente quer saber o que vai fazer com o dinheiro. Vocês sabem o que é que faz com o dinheiro em Uberlândia? A gente sabe um pouquinho só, mas nem sempre a gente acredita, né? É verdade. Não vou falar mais. Bom, não, eu acho ótimo, Marlene. Nossa, eu acho bacana. E é exatamente o viés da prática, né? Então, eu não vou passar aqui, vamos passar direto. Bom, como é que então a gente faz essas questões de definição de área de vivência? Primeiro, e eu já trouxe aí para vocês aí. Vocês veem aí a plano de Santa Mônica, né? E tem a definição da hierarquia viária. Está meio apagado, mas vocês veem aí, mais lá na frente eu vou voltar aqui, vocês veem a nave de Ávila com a curva, vem no meio a Avenida Sérgio Pereira, aqui perto da UFO, mais embaixo, temos aí, e aí foi feita uma hierarquia, né, para quem não é daqui, é esse bairro para cima nosso aqui. E aí nós temos uma hierarquia viária. A cada 400 metros, nessa avenida famosa aí, Sérgio Pereira, você tem semáforos para garantir a travessia. Então, na verdade, você tem quadras de 60 por 180, mas tem semáforos a cada 400. Então, sobra o que nós poderíamos chamar, entre aspas, de uma super quadra de quadras, né?
sem tratar, onde as pessoas desviam para fugir do semáforo. A minha proposta é que, primeiro, definamos então a hierarquia viária. Esta aqui são as vias coletoras ou arteriais. A partir disso, sobrou esse miolo de quadras aqui, não sobrou? Que é o que está embaixo em maior escala. Está vendo? Esta aqui vai ser nosso alvo de tratamento. Como nós vamos tratar isso? E aí eu vou mostrar uma série de medidas. Aqui tem um exemplozinho, numa grande malha, que nós selecionamos, aqui são as coletoras, e aqui está a área a ser tratada. Tem alguma dúvida nisso? Tá. Bom, aqui, gente, olha só, isso é uma coisa negra. Foi para provocar mesmo isso, né? Uma sacanagem, olha só. Isso é uma verdade, gente. A 60 km por hora, a chance de você sobreviver é baixíssima. Ah, mas 60? Cara, veja 60 km na Rondon, para você sentir o drama, né? E aí coloca uma travessia elevada. Que ótimo, não é? Está tendo muitos acidentes, né? Tá, muitos. Mas como, gente? Não precisava ser engenheiro de tráfego para prever isso. E como motorista, você fica com medo de parar. Exatamente. Se você para e o pedestre confia em você, outro vem correndo, você ajuda outro A Nora parou numa travessia, fez 2 carros. Isso, não adianta. Então essa questão gente, é falta de engenharia de tráfego. Então eu trabalho nessa área. Então olha só, a 30 km por hora, a chance de sobreviver é de 95%. Então, é muito melhor você ter áreas locais tratadas como áreas 20 ou áreas 30, como é chamado nesses países que tratam, é chamado de áreas 20 ou áreas 30. Por quê? Só se permite usar essa velocidade. Ah, mas você chega lá para o motorista e fala, por favor, diminui a velocidade. Vocês vão ver que não é bem por aí. Né? Porque nos Estados Unidos é todo mundo muito educado. E também na Inglaterra, e também na Holanda. Não é bem por aí, gente. Nós somos seres humanos. E daí você vai ter que sofrer na pele para sentir que você tem que reduzir. Que você está numa área onde não é permitido passar de 20 ou 30. Né? Bom, aí a gente tem várias medidas, que eu não vou passar, lógico, cada uma dessas medidas, mas só dizer, você tem deflexões horizontais e verticais, rotatórios, redução de raio de giro, marcas viárias, várias outras. E veja bem, isso eu estou colocando porque não vai dar para a gente falar agora aqui tudo. Então eu indico, vou passar todo esse material para vocês, a gente combina aqui, e aí a gente trabalha lendo esse material e programando aí um outro encontro. E aí a gente poderia utilizar várias dessas medidas. Que medidas são essas? Então, primeiro, definido a área, você seleciona as ruas e você vai trabalhar. Aqui, as famosas travessias elevadas, que vocês estão vendo, né? Mas não é só disso que vive o mundo. Passa o trem. Tá? Essas aqui são as chamadas chicanas, né? Ou chicanes, como na Fórmula 1. Você estreita a rua e aí faz com que o carro diminua. É a história que eu falo muito de rotatória. Você faz uma bolinha e o motorista não vê a bola, ele passa reto. Então o que faz a velocidade ser diminuída é essa possibilidade e a obrigação de fazer divergir. E não é só a linha. Olha, você vê o obstáculo. O motorista vê o obstáculo. Então não é só engenharia de tráfego, é urbanismo, é paisagismo junto. Bom, aqui vocês veem isso efetivamente implantado. Em Leeds, na Inglaterra, a Unir famosa, né, que recebeu esse nome na Holanda, tá? E na Alemanha, chamadas zonas de amortização, né, de amortecimento e tantas outras coisas. Olha como é limpo, gente. Exatamente. É possível ser limpo. Olha aqui as deflexões do tráfego. É isso que cria o sentido de comunidade. Apropriar da rua. Né? E aí o menino brinca na rua mesmo. Você faz, né, a festa junina da Marlene, tudo isso. Né? E essas opções, olha só, tem travessias elevadas, aí você tem tratamento da interseção também. Né? Lógico que isso aqui é um dia festivo, né? Tem barquinho e tal. Unir, quando você visualiza a plaquinha lá, o que está realmente em primeiro plano e o que está em último plano. Eu acho isso muito bacana. Eles já induzem, né, mais ou menos, a
pessoa a saber onde é que, o que é prioridade, o que não. Legal também é o seguinte: ah, mas o motorista de lá é muito educado, os caras têm nível superior, eu falo desse jeito, é porque eu acho um saco esse papo. Então eu já detono já, porque eu fiz teatro com meu amigo, o diretor teatral que está ali, o Carlinhos Sá, que é engenheiro também, tá? Então engenheiro não só faz construção, engenheiro faz outras coisas também, né? Meu grande companheiro de teatro. E eu acho que a gente precisa, sim, vamos rir e vamos criticar, vamos ser irônicos nessas coisas, né? Bom, olha só para vocês verem, sabe para que serve isso? É para não estacionar mesmo em cima da calçada. E ir para bicicleta e várias outras coisas. Para não passar direto. Isso, gente. Então, só que a diferença é que a gente coloca trilho, né? Dormente, trilho. Não, cara, tudo isso tem desenho, né? Você falou a questão de educação, eu acho que as leis são muito severas, então eles têm educação para não estar pagando multas, entendeu? Então eles cobram, se você pega, por exemplo, a Maria na Inglaterra não tem, se você erra um setor, zona 1, zona 2, zona 3, você já paga 6 libras, 10 libras, né? Então você não quer pagar. Dói no bolso. Dói no bolso. Então a educação de pagar, você tem disciplinas. E também não tem comunidade, todo mundo paga, né? Não tem secretário que tira a multa do juiz de direito, né? Então Também não vamos ser. Claro, a gente tem. Vocês viram a legislação de mobilidade que a gente vai ter? É ótimo, mas a própria nossa amiga Isabela falou isso aqui. Uma legislação boa, como o Estatuto da Cidade, não garante necessariamente a execução se a comunidade não está preparada para que ela se estabeleça. Então a gente tem que preparar a comunidade. Não que a gente tenha que esperar a comunidade se preparar para criar a legislação. Muito pelo contrário, né? Bom, aqui outro exemplo de UNEF. Agora, não é o mesmo nome UNEF nos Estados Unidos, estou usando a mesma palavra, tá? Com outros tipos de dispositivos. Bom, eu quero colocar uma questão séria aqui. Ai, meu Deus, eu acho um saco esses dispositivos utilizados na UFO. Não é para isso que isso é feito, né? Então, olha só, esta lombada. Lombada não é para o sentido que se coloca. Você tem aqui 1,5 m que você tem de rampa para que o carro passe. Então, não necessariamente você tem que ter um carro dos Flintstones. Toda hora que você chegar, você tem que pegar o carro. Né? Lógico que não, gente. Isso é uma burrice sem fim, né? E aqui, Maranhão, você pode ter, mesmo em áreas que provavelmente seriam áreas locais, mas que às vezes por uma questão de urbanismo, se haja necessidade de colocar um ônibus, você tem esse dispositivo que chama-se almofadas. As almofadas são utilizadas para quando se quer dar prioridade só para o ônibus. Então, olha, o eixo aqui é do ônibus, mas mesmo para o ônibus, ele cria uma sensação de que ele vai ter que maneirar nas áreas locais. O caminhão de lixo não precisa, mas o carro que for passar por aqui, ele vai ficar assim. Passa uma roda no meio, que está baixo, e outra aqui em cima. Então cria um desconforto que ele vai ter que também diminuir. O ônibus aqui, ó, o eixo passa aqui, tá vendo? Então, parte da roda dele, ele acerta, mas cria também um desconforto para o ônibus, é menor do que para o carro. Então isso é baseado nos eixos, na largura de eixo, tá? E observem aqui, não é o que nós temos aqui na UFO, ali no meio, né? Mas vejam, gente, olha o desenho. Você não precisa ter um carro do Fred Flintstone, né? Aqui. O desenho é muito melhor, né? Isto não é só engenharia de tráfego. Isso é urbanismo, isso é paisagismo. E de novo a questão, veja, tem uma obra do Zieg Sabah, que é bacana, ali na Nicomedes, que é uma clínica, não sei o que lá, Zion, sei lá o que é, que ele usa o que nós chamamos de fradinho. Esse fradinho, a verdade é para que o cara não estacione mesmo na calçada. A diferença é que tem um desenho bacana, sinalização, né? O caso do Zieg, ele usou um fradinho muito bacana. Então não é colocar trilho, é desenho, é design de vizinhança. O certo só não existe capacete. Também. Bom,
Aqui você tem estreitamentos de pista também, tá vendo? Para criar essas coisas. Sonorizadores, como todo mundo conhece aí, tá? Aqui, ó, é as chicanas famosas, tá vendo? Aqui você não tem um tratamento mais como aquele, mas pode-se variar os tratamentos. Então você pode ter assim, como pode ter aqui, você vê? Você cria aqui, ó, nichos onde as pessoas podem parar, sentar, né? Então esse tratamento é muito mais do que quebra-molas, né? Tudo bem que é bacana, mas tem gente que é tão chato, precisa uma porta na porta. Ah, vai ficar a gente na minha porta conversando. Mas acho que aí que entra a comunidade, na discussão com a comunidade. Mas é porque tem gente muito chata, né? Tem. Aí pode ser mais fácil. Mas é a privatização da vida pública, né? Ele acha que a calçada é dele, como a Denise mostrou ontem. A calçada não é dele. E aí ele quer fazer paisagismo na calçada para mostrar aquilo de trás, né? Como o paisagismo também é uma opção, como o cemitério também é uma opção de mostrar até onde você morre, eu sou mais importante que você, né? A minha mãe dizia, se eu colocar um trem pesado desse em cima de mim, eu volto para assombrar você. É bacana isso. Quero, o cemitério parque, né? Mas a calçada também é vista do mesmo jeito, né? Bom, aqui, vocês conhecem muitas chamadas mini rotatórias. Isso foi uma invenção lá também dos ingleses. A gente usou muito isso aqui. É muito eficiente para tráfego baixo, né? Não para tráfego de grande coisa. Não, aqui, tem uma rotatória no Tibério, não sei como é que o ônibus se mata lá. pois é. Do lado de uma escola. Então tem que ter esse cuidado realmente, né? Aqui, né, a redução do raio de giro. Tem raio de giro longo, que é o caso do Tibério. Raio de giros muito longos levam pessoas a fazerem giros rápidos. Reduz o raio de giro, põe aí, é uma conjunção de opções. Aqui mais uma, fechamento de rua, que é uma coisa que eu acho que o Santa Mônica, eu acho que pelo traçado que vocês veem aí, caberia esse tipo de dispositivo ou não? Vocês viram como é que é isso aí? Vou passar em planta depois. Fecha-se o cruzamento e o cara só vai para lá ou vem para cá. Isso melhora de forma, porque você evita o quê? O cruzamento. Vai passar o jeito que Não vai mudar nada. Vai ter que dar volta. Ou seja, o carro dá volta, o pedestre não. Né? A gente precisa. Isso chama-se cidade educadora. A cidade educa. Prioriza a bicicleta e tudo mais, né? E aí vocês vão ver aí várias intervenções. O grande barato dessas intervenções é que elas criam um sentido de vizinhança também. É o seguinte, tá vendo isso aqui? Então, ela cria um sentido. Eu moro numa área que tem aquele portal. Sabe um portal de jeito? Tal. Aqui no caso você usa vegetação. No outro você pode usar outro. Então você cria naquela área de vivência uma identidade para aquela comunidade ali. Mas ela não é uma barreira tão Não, ela não é Não é um... tão cerceante como De jeito nenhum. É exatamente assim. Por que esses grandes muros no condomínio fechado? Né? Isso é uma grande bobagem. Aí você vai lá, até pobre aquele morar dentro de muro, por exemplo. Vejam, a famosa cidade verde. Eu falo até com boca cheia, lá no Luizote. De verde só tem a cor dos prédios. Sabe? Vai virar aquilo que os americanos fizeram na década de 50. E aí, os arquitetos aí, tem uma famosa frase, né? Que vem aí do grande arquiteto, que diz: o grande marco para sair do modernismo para o pós-modernismo foi a grande demolição de um conjunto habitacional dessa natureza em Santo Luís. Então, nós estamos fazendo a mesma coisa, cercando de muro um monte de gente de classe média que está ascendendo, de pobre da classe T que está ascendendo, e aí você põe como é que vai ter polícia interna? Então, vai todo mundo pagar o condomínio, vai criar uma polícia interna, como lá em Alphaville? Como é que vai ser isso? Não sei. Então, não é isso. Então você tem aqui, ó, as entradas portais e tudo mais. Aqui já umas plantas, espaços compartilhados, né? Você pode ter várias medidas juntas. Tá vendo? Aqui algumas faixas de alinhamento para mostrar como é que seria feito, né, essas descontinuidades, mobiliário e iluminação. Então não é um projeto apenas, né, um projeto complexo. Você falar assim,
Ah, alguém vai dizer, mas isso é caro. Bom, você já perguntou para a comunidade o que ela realmente quer? Ela quer contribuir para pagar isso? Ou ela vai esperar da prefeitura? Pelo menos você fez essa pergunta? Não, eu quero um quebra-mola e acabou. Então eu acredito que você tem que levar até a comunidade. Essa discussão a prefeitura não vai fazer, porque nos anos que eu estive lá, nós conseguimos fazer isso, exceto em pouquíssimas ocasiões que não tiveram todo o efetivo que a gente queria. Então eu acho que o papel da universidade é extremamente grande nesse sentido, de pensar essa questão da mobilidade, né? Bom, aqui, como eu só estou apresentando o vocabulário, como você estabelece todo esse rol de medidas. Eu apresentei apenas algumas, são várias. Qual é a largura da rua? Então, por exemplo, no Santa Mônica a gente tem caixas grandes, né, de 14 metros, tem caixas até maiores. Como é que seria o tratamento? Teria ciclista, teria rota de ciclista ou não? Teria ciclovia ou ciclofaixa? Nós faríamos que tipo de opção? Então, aqui esse quadro mostra esse material que começa lá, todos aqueles caras que eu passei, ele é extremamente didático. Então, você pode ensinar para a comunidade como é que você chegou nisso, né? Não é uma coisa aleatória, tá? Bom, aqui você já vê um nível de projeto, né? Você tem aqui as famosas subidas aí, né? Os platôs que a gente tem. Aqui, lembra daquele lá, aquela obstrução? Está aqui um cruzamento obstruído, tá? Lembrando que isso são nas áreas ambientais. Então você tem um tráfego que faz esse sentido e outro tráfego que faz esse sentido, tá? E aí você consegue, claro que isso dentro de um planejamento maior de circulação, que o cara consiga girar a quadra para ele ter acesso à casa dele, né? A partir da via coletora. Aqui vocês veem um mix, né, de coisas. Tem aqui um tipo, que é o platô inteiro. Aí você fala assim, mas isso, aonde foi feito? Você está com viagem. Estou com viagem não, vai a Belo Horizonte que vocês vão ver isso, né? Não precisa ir muito longe não, vai a Belo Horizonte que vocês vão ver isso, tá? Muito bacana, né? E é bom, né, dizer que a gente já fez isso no Brasil, sim, tá? E aqui você tem um mix de colocações. Aqui, uma outra, por exemplo, nós temos aí no Gravatás, né, que é um lugar assim, extremamente pobre e tal, e com várias interseções desse tipo, que é um problema no Gravatás e no Viviane. Os caras fazem uma chicane aqui, passa rápido assim. Então, esses tratamentos poderiam, por exemplo, deixar o ônibus passar, tá? Mas estreitar essas áreas aqui, tá? Aqui também um outro tratamento que obstrui, mas deixa o ciclista passar. Aqui um outro aí mais radical ainda, mas só que nesse caso você precisa de ruas mais largas para fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de intervenção. Ou um platô inteiro, como você pode ver aqui. No Rio de Janeiro também foi feito esse tipo de intervenção, e a Denise falou ontem um pouco sobre isso. E a questão você diz para o carro que o universo do cruzamento, porque o cruzamento também é um local onde potencialmente acontecem acidentes, né? Aconteceriam acidentes, você pode dizer para o cara, olha, tem uma coisa nova na sua frente. O problema nessas grandes áreas que tem sucessões de cruzamentos a cada 60 metros, é o risco de você bater a cada 60 metros. Então, se você não avisar o cara que na frente, a cada 60, tem alguma coisa potencial de acidente, aí brincadeira. É esse nível de coisa que é bacana e que pode ser feito, né? Claro, isso não pode ser feito, gente, de uma forma aleatória, em vias coletoras ou vias arteriais. E são práticas de áreas ambientais de vivência. Aqui outros níveis, né? A almofada. Lembra daquela coisa que eu mostrei lá do ônibus? São as almofadas. Aqui o carro passa, mas ele passa uma roda para cima e outra para baixo, né? Isso cria desconforto. Mudanças de secção de alinhamento. Tá? Isso aqui, por exemplo, é uma coisa que nós conseguimos fazer no Tibete.
Isso é desenho que os urbanistas e os engenheiros fazem, e aí são eles que têm as atribuições, somos nós, né? Eu sou engenheiro, que temos a atribuição de desenhar o espaço. E aí, esse desenho que tem no Tiberi, com esses cruzamentos em 30 graus, é o que eu falo que o motorista deveria ter cabeça de coruja. Quem vem? E aí, nós tinha área para fazer, e aí nós, na época, estava na prefeitura e tal, nós fizemos muito esse tipo de ortogonalização. Melhorou muito, né? Porque você acredita maior visibilidade ao motorista para que ele não incorra em acidentes. Bom, são vários, aqui são esse grande vocabulário de interseções, de tratamentos, vários que a gente pode fazer. Lembrando que a sinalização ela é importante, não, ela é indispensável, né? Um mix de engenharia de tráfego, urbanismo, paisagismo, um monte de coisa. E aqui por fim eu vou mostrar aqui exatamente isso que a gente está aí para a gente abrir para algumas perguntas aí e ver aqui. Está dentro do nosso tempo ainda. Olha só aqui, nós temos aqui, vamos acompanhar um pouco aí, a UFO está aqui. Aqui nós temos a Segismundo Pereira, que é a via arterial. Outra via arterial, aqui, né, que na verdade é uma via estrutural, mas não deixa de ser uma artéria, é uma artéria estrutural, tá? E aqui a marcação dessas vias chamadas vias coletoras do Santa Mônica, tá? Aqui você tem aqui a Maria das Dores Dias, aqui a Nordal de Melo. Então vejam bem, aqui tem outros aqui para frente, né, que vão sendo sinalizadas que esse mapa não tem. Então vejam bem, sobrou esta área aqui, tá vendo? Nós poderíamos ter várias dessas áreas aqui, tá? Entremeadas pelas vias coletoras, tá vendo? Aqui, ó, Salomão Abrão, né? E várias dessas áreas. Aí vocês vão dizer, pô, mas e essas vias aqui também não são vias coletoras? Bom, se você for tratar, isso é impossível em urbanismo. Não faz sentido você ter uma coletora a cada 180 metros. Não faz sentido. Então você poderia ter coletoras, por exemplo, a cada 400 metros ou 500 metros. O que daria para nós esse nível aqui. Você poderia tratar tanto a Ana Godoy quanto a Francisca aqui embaixo de uma maneira diferente, mas não deixá-la como estão as vias hoje. Essas vias estão terríveis. Tanto que já colocaram o semáforo nelas. Porque estabelece um laissez-faire de velocidade nessas vias. Então, a minha proposta é que, assim, agora, né, só por uma questão aí mais didática, que a gente trabalhe como área de vivência, ou área ambiental, como queiram, né? Ou UNER, mas eu acho melhor área ambiental, este pedaço aqui que está aí colocado para vocês. Tá? Que na verdade é esse pedaço aqui, né? Você tem a Maria das Dores Dias, a Nordal de Melo, a Segismundo Pereira e a Lázara Alves Ferreira aqui. Então, o que nós poderíamos fazer? Bom, do ponto de vista de priorização de fluxos, você tem um semáforo na Maria das Dores, outro semáforo na Nordal. Tá? Aqui, né, você poderia também colocar semáforo a partir do momento que isso fosse necessário. Semáforo também é um problema sério que eu estou vendo acontecer. Tanto quanto quebra-mola, o semáforo é pior. Quando ele é colocado em lugar que não tem volume que justifique, era o seguinte: no primeiro momento você fala, nossa, um semáforo, toma um susto e para. No segundo você fala assim, nossa, mas que semáforo local idiota. Mas você para de novo. E aí você fica lá esperando a mosca passar, porque só funciona na hora do pico. No terceiro dia, você fala, não passa ninguém nesse cruzamento, eu vou passar. Aí você bate. Porque semáforo, se é um dispositivo que trabalha mais com a confiança do ser humano do que o tal do semáforo, não existe. Eu só passo confiando que o outro vai parar. E isto, se colocado no lugar errado, com o volume errado, piora ao invés de melhorar. Então, aqui talvez só aconteça daqui a um tempo, mas aqui é necessário mesmo. Né? Então, veja bem, essas ruas aqui, nós poderíamos fazer o seguinte, olha, vamos criar obstáculos que façam somente o cara entrar. O que nós vamos fazer aí? Estreitar para ele entrar. Só entrar.
Então você tem que conduzir o tráfego para entrar. Não é deixar retinho, não. Tem que conduzir ele mesmo só para entrar. Quando vai ser a largura da entrada? No máximo 4 metros. Porque aí você transforma essa via aqui. E aí você pode colocar, olha, tá vendo isso aqui? Ele pode trabalhar fazendo giro aqui, aqui, girando aqui, mas só entrando ou saindo. É o que a gente chama de um sistema de espinha de peixe. Ninguém atravessa, a não ser nas vias semaforizadas. Isso chama-se hierarquia viária. Né? Agora, esta área aqui vai ser totalmente tratada para que a gente estabeleça aqui uma área de vivência, com essas opções aí, mas com a discussão com a comunidade. Sem isso, não adianta. Sempre que eu venho para UF, para pegar a saída de trás da UF, a gente sempre pega na Godoy e naquele cruzamento do lado com a João, né? Ali do outro lado, do outro lado. Daí são 3 curvas. Aqui, né? E aqui, onde tem um prédio aqui, a churrasqueira. Aí a Maria das Dores Dias, a segunda maré. É isso. Esse, ali no rotatório, você marca. Lá do caos. Que sempre passa Aqui muito tem gente um na rotatório. Godoy em horário de comércio. Então precisaria tratar esse pedaço aqui, que é o primeiro. Se fizesse uma vivência ali, a Ana Godoy não dá, porque... Sim, mas aí você poderia estabelecer um nível diferente. Aqui, não com isso, eu poderia deixar ela no sentido clássico, por exemplo, um sentido único, fazendo um binário, uma Ana Godoy, uma vai, outra vem, mas estreitada, para que as coisas realmente funcionassem. Então, também pegam ela para evitar os sinalês assim. exatamente, para evitar. Isso. A intenção da rua de vivência, da área de vivência é a César, que é de César. Quer andar, filho? Vai andar lá. Aqui moram eu e meus filhos. E eles têm que ter paz. Então o carro ele pode sim dar uma volta dessa. Por que não? Tá? Por que ele tem que cortar caminho para sair fora do semáforo daqui? Senão o semáforo não faz sentido. Ele acaba sem volume. Daí eu posso tratar a arterial como a Segismundo? Oi? Eu posso tratar a Segismundo, que ela sendo arterial? Não. A Segismundo tem que ser tratada dando prioridade para o fundo. Desculpa. A Segismundo é aquela coisa. Aqui tem que ser dada uma velocidade de 60 km por hora que garanta o deslocamento fluido do tráfego, né? Então, se você quer, é uma opção, gente, que eu falo. Eu morei em Brasília, na entrequadra, em cima de uma padaria que tinha um monte de estacionamento embaixo. Eu não tinha dinheiro, né, para pagar lá de dentro. Eu morava na entrequadra primeiro, depois lá para dentro. Mas veja bem, é uma opção que você tem que dar. Se você quer barulho e quer o frégio todo, more na Segismundo, mas você tem que dar opção. Se você quer paz, more na Rua 16, eu morei lá um tempo, mas é um saco. Porque todo mundo passa, corta caminho por aqui. E não é só o tráfego que destina a rua. Então eu acho que a cidade ela é antidemocrática. Ela não te dá a opção, né? A não ser que você vá morar no Marama, mas isso não é a opção que a cidade te dá. Você tem que ter dinheiro para morar lá. Senão você vai morar lá no Dom Almir. Mesmo o Dom Almir tem que ser suficientemente tratado para o mínimo que a cidade deve oferecer a uma população. Né? As crianças, você viu, a Denise mostrou ontem a imagem da solidariedade com a intervenção lá. Mas não é só lá, você tem que tratar as áreas do meio também. Né? Claro que os problemas de lá são menores do que aqui, porque a solidariedade não tem o tráfego inteiro que a Segismundo tem. Então, você tem que tratar essas questões aqui. Bom, aqui um desenho de crianças que é super bacana. O que realmente as crianças querem? Né? As crianças querem a rua sim, gente. Não adianta dizer que o menino quer só um computador, né? Que quer todos os joguinhos interessantes. O menino quer a rua, tá? E ele quer ir a pé para a escola. Então, na verdade, você tem uma cidade dessa, mas na verdade ele quer uma cidade assim, né? E que a gente às vezes não faz. Deixa eu contar só uma coisa. Lá na praça tem um flamboyante que foi plantado há 30 anos atrás. Então é um flamboyante lindo, alaranjado, que fica maravilhoso. Os meus filhos que foram, a geração dos meus filhos,
brincaram naquela árvore, fizeram casinha em cima da árvore, e agora já é a segunda geração. Os filhos dos meninos que fizeram casa na árvore continuam brincando na casa, na árvore. Então veja, o uso da rua é uma coisa fundamental. Os meninos do bairro do Moarama, e eu sabia, menino que morava em apartamento, quando eu ia em festa de aniversário lá em casa, eu sabia que morava em apartamento. Porque quando eles viam o quintal cheio de árvore, eles podiam subir nas árvores, eles ficavam desesperados. E eu dizia para as mães, mandam os meninos com roupa velha, porque eles vão voltar imundos, né? Porque vão brincar muito. Depois usa ombro. Então, mas é uma coisa muito louca isso, brincar na rua. Então quem morou no Moarama, e hoje não mora mais, que foi menino e menina na rua, lá no Moarama, quando eu encontro, o que eles têm saudade do Moarama? É da rua. Porque brincaram muito na rua, jogaram muita bola na rua, andaram muito de skate. A meninada, homens e mulheres, jogavam futebol juntos. Então veja, isso não existe em outro bairro da cidade. Aquele flamboyant lá, quando eu vejo menino já que é filho do Marco Lúcio, por exemplo, que está brincando lá na árvore, eu falo, seu pai brincou muito aqui nessa árvore. Então veja, quando a gente sabia que o menino não estava em casa, a gente sabia que eles estavam na praça, lá no local da praça brincando. E jogaram muita bola lá. E eu esqueci aquela hora que eu estava falando da praça. Aquela praça do Moarama foi preservada, todas as árvores do cerrado que tinham. O arquiteto, quando foi fazer o projeto, eu fiquei com ele uns 2, 3 dias, para nós marcarmos as árvores que eram do cerrado, para que ele não pudesse, para que ele fizesse os caminhos e as trilhas e os canteiros para preservar as árvores do cerrado. Então tem pau-ferro, tem ipê, tem aquele negócio amarelo que todo mundo gosta de comer, piqui, está lá, preservado lá no bairro. Pois é, mas aí faz um projeto, uma das áreas mais fantásticas que a cidade tem, onde a paisagem da cidade se descobre, que é lá no Belvedere. Aí dá um projeto para uma pessoa que não sabe fazer projeto. Aí o que ele faz? Ele tem um esquadro e uma régua paralela. Aí ele faz um X, planta um monte de guacuruvu, né? E aí você tampa a borda inteira da praça e a cidade se fecha, descortina, aquele skyline bacana, linda lá. Né? Então acho que a Secretaria de Meio Ambiente precisa ter muito mais do que 0,3% do orçamento municipal e viver de aplicação de multas, né? Que a gente conhece aí. Eu acho que a gente precisa ter mais cuidado com a paisagem da cidade. Então basicamente o que eu queria colocar. Essas referências tem muito, né? A questão aí que a gente tem trabalhado muito, mas o melhor material para trabalhar isso é o material de Belo Horizonte, que é o Traffic Calm, né? Moderação de tráfego. Passo para todo mundo aqui, que se quiser. Tá? A gente podia colocar alguém aí para ficar responsável por formar o grupo. Tá. Então, é muito grande esse arquivo. Mas eu acho assim, não precisa disponibilizar, porque isso aqui é um aplicativo e tal, mas não precisa um aplicativo inteiro, basta colocar os documentos em Word, tá? Que é o manual mesmo do Word, não precisa colocar aqui o aplicativo, que é muito mais fácil de colocar. Tá? Eu vou sugerir uma coisa, acho que um desses meninos aí mais jovens, que gostam de mexer na internet, podia montar um grupo. É estudante do Adailson, o Adailson fala para ele como é que faz e ele manda para todo mundo. Sim, eu acho. Eu vou abrir aqui, que eu acho que vocês têm. Pega uma folha. Não, vamos passar por e-mail. Vamos fazer uma lista de e-mail. A minha proposta aqui é o seguinte, que a gente formasse um grupo que tivesse todo mundo aqui mesmo. Eu acho que as redes sociais, eu acho que vocês jovens aí estão com a bola toda. Estabelecer um núcleo que a gente pudesse pensar essa questão das ruas de vivência na cidade,
E aí que a gente criasse um vínculo aqui para discutir essas coisas. Né? E não é só aqui não, né? Araguari também, tudo quanto é lugar. Né? Eu acho que aí a proposta é essa. A questão que pode ser observada também é a questão dos bares, os famosos botecos, certo? E nessa área aí. Então é uma questão que vai contra a cultura ali, né? Que já está implementando. E vai ter que mudar. E como você vê aí? Olha, rapaz, boteco é um negócio legal demais. Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa. Boteco é bom demais. Eu acho, por exemplo, você pega o Luizotti, ele tem uma autorregulação de boteco. Tem um boteco a cada 150 metros. Eu acho joia. Você não pode perder isso. Mas o boteco, por outro lado, se você trabalha dando a calçada para ele, é o caso, por exemplo, desses botecos aqui da Ana Godoy. Acho que todo mundo já foi lá beber umas já. Ou então lá do menino que faz aquele caldo lá, né, a vaca atolada, aqui na Ana Godoy. O Sidão, alguém já foi lá? Um torresmo maravilhoso. Eu estou ganhando comissão, tá? Então, se você dá ali uma calçada maior para ele, que é uma medida de moderação de tráfego, trabalha com estacionamento para ele ali, isso melhora as condições. E não é contra não, pelo contrário. Porque você também não tem botecos a cada 50 metros. Ele se distribui. Sim, ele teria que ser discutido. Por isso que é necessário que a gente... Você tem lugar ambiente bom. Ah, sim, com certeza. Por isso que eu acho o seguinte, quando a gente vê essas coisas da Inglaterra, da Holanda, é muito fácil pensar dessa forma, né? Os caras já têm uma cultura já urbana, né? Mais focada em áreas que eu acho meio bobão também, sabe? Eu acho que o design urbano ele tem que ser esse mix mesmo, é muito mais legal ter. Não pode ser um boteco a cada 50 metros da sua casa. Mas esse mix que a gente chama de ter boteco, de ter farmácia, é legal, mas não é de uma forma extremamente intrusiva, né, ali na vida comum local. Eu acho que isso é uma coisa que pode ser discutida, eu acho que por isso tem que levar a comunidade à discussão. Agora, veja bem, tem uma questão muito séria em Uberlândia, eu me lembro quando nós vamos discutir a questão dos atropelamentos na Duque de Caxias. Vocês sabem onde é Duque de Caxias? É uma via aqui perto, onde tem um viaduto, e demorou muito tempo para colocar uma única lá. E teve vários atropelamentos, porque era uma via que tinha um viaduto, que tinha uma passagem muito grande para o centro. O que definiu ficar 2 ou 3 anos sem estabelecimento da mão única na Duque de Caxias? Os comerciantes. Então eu acho o seguinte, o trato com a comunidade, ele não pode ser dessa forma, setorial. Então vamos discutir essa questão, vamos lá para o CDL e a CIUP. Como sempre foram discutidas as coisas a nível de urbano de Uberlândia. Primeira coisa que fala, a CDL e a CIUP. Pelo amor de Deus, esses caras representam quem, realmente? Então eu acho que a comunidade, essa é uma prática que a gente tem que construir. A comunidade não é só o dono do boteco. A comunidade é o morador de lá, é o dono do boteco, é o cara da farmácia. Então a gente tem que sentar e apresentar essas possibilidades. Mas como técnicos, por exemplo, do ponto de vista mais técnico, a gente tem que levar em consideração antes de apresentar, senão é uma burrice. Então, se o boteco está lá, a gente tem que pensar em agregá-lo à área de vivência e não descartá-lo. Né? Então, mas normalmente o que acontece, esses bares e esses estabelecimentos comerciais, eles estão nas vias coletoras, e eles não estão nas vias locais. Se você pegar no Santa Mônica, pouco desses estabelecimentos estão nas vias transversais, eles estão nas coletoras. Isso diminui os nossos possíveis impedimentos. Bom, só queria abrir aqui para todo mundo e dizer que foi muito obrigado. Meu contato é esse aqui. E aí vamos discutir exatamente isso aqui. Como é que nós construiríamos um grupo para trabalhar isso, já que o tempo não nos permite continuar muito. É uma coisa muito interessante as coisas que acontecem nessa cidade. Eu estou aqui há 32 anos. E logo que eu cheguei aqui, imagine isso, há 30 anos. Eu cheguei na universidade e falei para os meus colegas, eu fui tomar um café lá no Butantã hoje. Sabe onde é o Butantã? É onde as cobras se encontram? Ali na Santos Dumont, esquina com a Afonso Pena. É a Vitaminas. As minhas colegas arregalaram um olho desse tamanho e falaram, Marlene, você foi no Butantã. Qual é o problema? Mulher não entra lá.
Ué, falei, mas é um lugar que vende café, eu adoro tomar café, entrei lá para tomar café. Então veja, essa coisa do que é possível, uma cidade para todos, ainda não é muita verdade nessa cidade. Uma outra coisa é em relação à moral. Né? Vocês sabem que a Praça Valvilela, a Praça Sérgio Pacheco, a Praça da antiga Prefeitura, vocês que são jovens, a Praça Sérgio Pacheco, no projeto original do Burle Marx, ela tinha uns morunduns assim. Por que tiraram? Porque as pessoas iam namorar lá. Transar também, né? Namorar não era o problema era transar. E aí as pessoas fazem, mas elas pensam que as outras pessoas não sabem. É igual menino que transa e que joga a camisinha na privada e dá descarga, porque pensa que a mãe dele não sabe, ou a mãe não sabe. Então veja, tem algumas coisas que é uma falsa moral, né? Por exemplo, os arbustos que tinham na Praça Valvilela foram todos cortados porque as pessoas namoravam lá, transavam, se rolavam na grama e tudo mais. E aí a moral cristã não deixa. Eles fazem na casa deles, mas não pode ver. Não pode ver. Então é uma coisa muito louca isso. Então é uma coisa que eu... E aí outra coisa que eu queria falar, essa praça aqui do Santa Mônica, que ele mostra ali subindo, aquela praça que ela é separada pelo Sigismundo, do lado de cá onde está a igreja, o Irineu, um geógrafo, foi secretário de meio ambiente. O Irineu, eu falei para ele, Irineu, vamos fazer a coisa que a gente faz, usar marcar os espaços. E aí o que a gente fez? Plantou-se a grama, não fez nenhum desenho e esperou a população fazer as passagens. Então, se você olhar aquela praça, é a única praça que não tem subcaminhos. Ela só tem o caminho onde está a calçada. Vocês só fizeram depois? Só depois que a população marcou. Então veja, isso é uma coisa que não é difícil de se fazer. É uma coisa interessante. E eu e o Irineu tínhamos acabado de fazer uma disciplina na pós-graduação lá em Rio Claro, e a gente fez uma experiência em Uberlândia, que é aquela praça, e ninguém sabe. Vocês passaram por lá, vocês vão ver que não tem nenhum outro caminho, a não ser aqueles que estão, inclusive eles são meio esquisitos, mas é o que a população fez. Quem vai para lá, quem vem para cá, quem corta assim, podem olhar. Se vocês tiverem a oportunidade, vocês que fazem arquitetura e que se interessarem por urbanismo, vão olhar lá e vejam como é que é aquela praça. Vamos abrir aqui para as considerações. Alguém quer? Pode falar, que nós temos alguns minutos ainda, bons minutos. Temos a noite inteira. Você deu um balde de pensamento. No Facebook tem um grupo Mobilidade Urbana. Quem quiser entrar, foi uma ideia minha e da Kelly, que é uma outra moça também que participou do nosso grupo agora. É só procurar Mobilidade Urbana. Já tem a grande maioria de quem participou do grupo, do trabalho recém agora. E para quem quiser estar depositando material, para o restante das pessoas estarem pegando, o grupo está aberto. Qualquer pessoa que quiser entrar pode entrar, não tem ninguém que tem que aceitar. Qualquer pessoa que quiser entrar pode entrar. Eu vou entrar hoje. Tá? O grupo chama Mobilidade Urbana. Mobilidade Urbana. Tudo junto ou não? Não, tem espaço. Bom, então vamos uma questão prática. Agora uma pergunta para vocês, que era uma provocação essa minha apresentação aí. O que vocês acham dessa questão de levarmos em frente essa discussão de ruas de vivência em Uberlândia? Eu acho ótimo. Bom, eu acho
que não tem nada a acrescentar, mas eu sou completamente favorável, né? Eu acho que é um início de um novo pensar. As nossas cidades, de uma forma geral, precisam disso. A gente não precisa sair de Uberlândia para a gente ver que nós podemos viver melhor. Hoje eu moro, há 2 anos e meio eu estou aqui em Uberlândia. Morava antes em Uberaba, né, uma cidade que tem as mesmas características, um pouco menor. E moro ali atrás do Hospital Santa Marta, né, do lado ali do Praia, e hoje eu tenho que ir para IO Extra, que fica do outro lado da Rondon Pacheco, eu tenho que ir de carro, porque eu não consigo mais atravessar a Rondon Pacheco, né, para buscar alguma coisa. Isso é uma revelação que eu faço agora pós-reforma da Avenida Rondon. E meus filhos que pegam o ônibus do lado do Extra também, eu às vezes tenho que levá-los de carro, porque senão eles vão né, eu vou estar sempre pensando, vão ser ou não ser atropelados a qualquer hora. Embora tenha uma elevação, tenha uma travessia, mas as pessoas passam correndo. Então, não é um apelo, não, mas é uma tomada de consciência de que a nossa cidade não é para a gente mais. Eu acho esse convite do professor Adailson, assim, não é nem um convite, é quase como assim, gente, vamos nos mobilizar, vamos pensar juntos, vamos trabalhar, vamos trocar ideias, vamos criar um núcleo, né, que está com vontade de pensar uma cidade um pouquinho diferente. Eu acho que a gente podia conversar. Eu estou, assim, sou a favor e estou realmente no grupo, né, sem restrição nenhuma. Só um parênteses em relação ao Rondon. Levantou-se muita questão do pedestre, né? Mas a gente de carro também, eu passei por uma situação outro dia, tem alguns lugares que faz curva, aquele estacionamento lateral que eles deixaram ali, gente, sair dali para ter, assim, acidentes terríveis, porque eles descem, você não tem a visão, eu estava parada ali perto da Hipopizza, ali tem uma curva, a gente não tem visão de quem está vindo, da velocidade que está vindo, então vão acontecer acidentes sérios ali também. Quer dizer, em vários pontos dela, né, tem essas curvas. Aquela faixa perto do estacionamento, ela tinha que ser outra quilometragem. Ela tinha que ser uma quilometragem mais baixa. A faixa de rolamento, essa próxima ao estacionamento da Rondon, ela tinha que ser a 30 km por hora. Outro dia eu peguei a faixa, eu estava a 50 por hora, e eu ia fazer uma conversão à direita, e aí eu percebi essa dificuldade de várias pessoas que estavam estacionadas, então eu já fui diminuindo, porque a probabilidade de acontecer acidente é imensa, e a 60 por hora você percorre acho que 10 metros quando você freia, quer dizer, fatalmente vai ter acidente, não adianta querer frear. Você vai frear e vai bater, não vai ter como. Então, assim, era uma faixa que ela tinha que ter redução, porque quem está vindo das ruas que vão cair na Rondon, quem precisa fazer conversão, quem precisa sair do estacionamento, todo mundo vai ter que estar com a velocidade. Isso é possível numa grande... Você põe as outras faixas, são 4 faixas. Você põe a faixa da direita a 30, porque ela já é uma faixa. Porque aqui em Uberlândia, o problema é muito cultural. E Uberlândia, se você quer andar devagar, você pega a faixa da esquerda, que é o contrário da regra de trânsito, né? Então, quem está devagar pega a faixa da esquerda, quem quer ultrapassar tem que pegar a direita, enfim. Então, esse é o problema. Como isso é cultural, você está estacionado, vai sair, quem está a 60 está na faixa da direita. Que devia estar lá na 4ª faixa, não, está na primeira faixa. Ou o contrário, enfim. Então, se colocasse ela a 30 por hora, algo do gênero, acho que já ajudaria bastante, né? E começar a fiscalizar. Agora, só um adendo, uma outra observação que eu gostaria de fazer, 2, aliás. Uma a respeito dessa ciclofaixa na Rondon. Cadê a campanha para mudar a cultura? O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista de Uberlândia, incluídos de ônibus e caminhões, ninguém sabe respeitar, ninguém. Então, o ciclista começa pelo próprio ciclista. O ciclista não vai querer seguir uma regra. Cadê o trabalho cultural? Já se pintaram, estão pintando tudo. Tem gente que nem sabe para que é aquilo. Tem motorista de carro que nem sabe para que é. Cadê a campanha? Cadê a prefeitura fazendo campanha, ou lá no entorno, fazendo campanhas de conscientização das pessoas de qual é o uso daquele equipamento urbano? Não tem nada. Até agora eu não vi nada. Eu moro aqui perto, passo muito ali no shopping. A outra consideração, uma pergunta.
quando você falou dessa revitalização dessas ruas transversais, seria transformar também elas em uma única. Isso eu fiquei em dúvida. Eu acho... Mas você sabe que eu acho que esta cidade deve ter mais de 50% de quem dirige nunca passou por uma escola. Escola de autoescola. Eu acho que mais de 70%. Porque eu tenho um filho de 31 anos, 32 anos agora, ele nunca foi parado em Uberlândia. Ele dirige há mais disso, desde quando ele tinha 18 anos. Então eu acho que deve ter muita gente que dirige sem habilitação. E vocês devem conhecer. E dirige faz tempo. Conheço um rapaz, ele dirige há mais de 20 anos. Nunca teve habilitação, nunca foi parado. Então eu acho que a questão da fiscalização é um problema sério nesse país. Como é que pode uma Secretaria de Meio Ambiente ter 16 fiscais numa cidade de 700 mil habitantes? É brincadeira. Secretaria de Obras não deve ter 20 fiscais. Por isso que tem um monte de gente fazendo puxadinho. E outra coisa, aqui deve ter muita, vocês que fazem arquitetura, eu tenho a impressão que a cidade deve ter muita construção, não teve nem engenheiro e nem arquiteto. 50% da cidade é ilegal. 50%? Santo. Infelizmente, 50% da cidade é legal. A Raquel Ronico já falava isso em São Paulo, de 60%. Aqui ainda tem uma coisa pior, que eu sempre puxo a orelha de quem faz arquitetura e engenharia, principalmente as duas profissões que mais trabalham, o espaço. Essa questão da legalidade do espaço. O cara, coitado, pegou uma casa lá no shopping park, vai fazer um puxadinho porque aquela casa não dá para saber. Ele recorre aqui, vai contratar um engenheiro ou um arquiteto. Por quê? E o CREA já sinalizou para isso, mas sinalizou agora. O CAL talvez consiga fazer algo mais efetivo. Mas por que essas profissões não se colocam lá para auxiliar essas pessoas? Aí você fala, exercício legal da profissão. Aí a gente precisa discutir. A cidade vai continuar ilegal e as pessoas morando mal, ou você vai contribuir para que elas morem melhor? Aí é uma questão que eu vou deixar para outra dimensão de discussão. Mas, infelizmente, isso acontece. Eu sou do curso de Gestão em Saúde Ambiental e a respeito dessas consequências desses puxadinhos, a gente vê muito essa questão da saúde do ambiente. Então, o que acontece? Acontece muito. A pessoa faz um puxadinho de qualquer jeito, o telhado não fica adequado, aquela casa vai estar mofada, vai estar inacabada, e os problemas de saúde vão surgir. E existem aquelas pessoas que vão guardando entulhos, utensílios, que acham que vai usar, vai guardando. É uma questão cultural envolvida ali, aquilo que pertence, não pertence, aquilo que eu preciso, não preciso. E esses puxadinhos causam isso, esses ambientes muito apertados, de famílias grandes, então causam um ambiente nada saudável. Então, aí todo mundo acha e fala assim, não, minha casa, minha vida, dá aquele espaço e acha que fez tudo. Assim, da mesma forma, as consequências das calçadas. Por que realmente não existe um efetivo controle do feitio dessas calçadas? Então, é tudo questão de ambiente mesmo, e ter a educação continuada, como também a gestão continuada. Você vê, né? Na cidade, a cada 12 metros de calçada tem que plantar uma árvore. E o que acontece? As pessoas põem um saquinho de planta lá dentro do buraco, põe uma terrinha em cima, o fiscal vai lá, tá tudo ok, ele dá o apídice direitinho, na outra semana não tem mais a árvore, eles já cimentaram de novo. Eu tenho um colega que comprou uma casa aqui no Shopping Park, e agora pela legislação tem que deixar uma área para infiltração de água, 25% ou 20%, não sei. Pela legislação tem que deixar livre de construção. O menino que vendeu a casa para ele falou assim, não, professor, pode ficar tranquilo. Na hora que ele chegou, ele falou, nossa, tem quintal. Eu acho que o cara entendeu que ele não estava querendo quintal. Aí ele falou para ele, você pode ficar tranquilo, que a hora que a casa terminar, se tiver o habite, a gente vem aqui e cimenta tudo por cima.
o vendedor. Bom, eu acho que essa dimensão social da arquitetura, só fazendo uma colocação, ela tem que ser discutida. Senão nós vamos fazer um curso de arquitetura e qualquer formação para quem tem dinheiro só, felizmente. Olá, professor. Eu sou de Brasília, né? Não vou poder dar muitas opiniões a respeito de Uberlândia. E, aliás, gostaria de convidá-lo a pensar um pouco essa zona das entrequadras ali, dos comércios locais de Brasília. Enfim, a propósito disso que a professora falou, da impermeabilização, né? Eu vejo nessas áreas ambientais, né, das ruas, esse viés de dar a drenagem da cidade, né? Lá em Brasília também a gente tem... desculpa, eu fico nervosa quando eu falo em tudo. A gente tem também o problema de drenagem na época de chuva, né? A gente tem uma época de chuva também, todo dia chove lá, apesar de ter uma época grande de seca. Então, eu acho que essa função dessas áreas ambientais que estão, né, pensadas, essas ruas com esse tratamento, vai servir justamente por isso, porque as casas estão sendo totalmente impermeabilizadas, os lotes nas casas, né? E a rua vai ter, então, essa função de ser também drenagem. E o que está sendo pensado hoje em dia nas cidades é a microdrenagem. E não fazer grandes bocas de lobo ou grandes sistemas, né, de sei lá quantos metros de altura por quantos de largura para poder drenar essas águas. Então, se você pensar nessas chinquenes, né, cheias de árvores e plantas, pensar então também, na hora de fazer isso, um cálculo de quanto que a rua está impermeabilizando e quanto que ela poderia drenar, então, né, servir da drenagem que as casas perderam, né? E aí todo mundo reclama, fala, o prefeito não cuida da rua, faz buraco, mas o que você, como cidadão, faz? Dentro dessas áreas ambientais, uma questão que eu vi também, uma área que é bacana, tem um livro lá, lá na Paisagem de Trabalho, que são chamados Rain Gardens, são jardins de chuva em áreas ambientais, que é super bacana e trabalhar nas calçadas e nesses alargamentos de calçada. As pessoas falam assim, nós estamos estreitando a rua. Não estamos estreitando a rua, estamos alargando calçada, né? Isso é bacana e a gente pode trabalhar essa dimensão da drenagem nessas áreas ambientais também. Eu acho que é bem por aí. Agora vamos ser mais efetivos aqui para eu dizer o seguinte, né? Vou tirar meu lado engenheiro aqui. Efetivamente, como é que nós vamos proceder para que esse grupo de estudos sobre ruas de vivência permaneça e que esse material seja disponibilizado, que a gente trabalhe, por exemplo, um grupo que se reúna, e aí nós podemos fazer aí, ou na UFO, ou na Unitri, onde eu trabalho aqui, esse encontro, como é que... Eu não vou falar, a comunidade vai se articular, eu não vou tomar essa decisão. Legal. Mas acho que dentro dessa questão, isso é ótimo, mas acho que nós deveríamos criar um grupo de estudos que poderia ser dentro ou que poderia ser fora. Eu acredito que a gente tem a possibilidade de criar um mecanismo exclusivo de ruas de vivência, tá? Setorialmente dentro de um grupo de mobilidade, para que a própria comunidade acesse. Né? Acho que não é com essa história, né? Os códigos de horário. Eu continuo com muito receio com essa história de disponibilizar horário de ônibus e internet. É uma ferramenta apenas. Não é a mais eficiente, mas ela é uma. Eu nunca consegui achar. Pois é. O Cláudio disse que você acha de bem. Eu acho legal. Então acho que a gente podia ter esse nível. Fala pra mim, ele é bacana, eu conheço o sistema de lá.